Eu sempre preparo algum tempo antes do shiur, mas essa vez, na verdade, e cada vez as pessoas perguntam, eu me pergunto, na verdade, nem se não são as pessoas, o que você já vai falar semana que vem? Então, eu sempre falo para mim mesmo, se a gente já falou, Baruch Hashem, no mérito dos que estão nos ouvindo, algumas semanas, deve ser que a gente consegue falar mais algumas para frente. E qual o tema que vai vir? Eu fiquei pensando, um tema que me surgiu semana passada, e fiquei pensando algumas horas e alguns dias sobre ele. Eu acho que de verdade é um farol que a gente vai falar hoje, uma luz, para todos os shiurim que a gente falou. Isso engloba todas as midot, todas as características, tudo que a gente falou e pode falar dentro da Torá Kedoshá. Quer dizer, não uma coisa de uma só midá, que também é muito importante, mas aqui é uma forma de como ver tudo. Pessoal, tem uma Mishnah que a gente vai falar, entre aspas, ela é inocente, aparentemente, mas tem aqui uma lição explosiva. Pirkei Avot, costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece essa Mishnah. Essa Mishnah em Pirkei Avot, todo mundo conhece. Seja porque meu filho cantou no Pirkei, porque eu vi escrito no papelzinho do convite do Bar Mitzvah, algum lugar já viu, já escutou falar. A Mishnah em Pirkei Avot diz para a gente o seguinte: Al Shloshá Dvarim Haolam Omed. Pronto. Tá aí, todo mundo sabe. Tem 3 coisas que sustentam o mundo: Torá, estudo da Torá. Terceiro pilar, Avodá, que quer dizer Avodá, sacrifícios no Bet HaMikdash, que hoje em dia, que não tem, se refere a Tfilá que nós fazemos todos os dias. E por último, o terceiro pilar do tripé é Gemilut Chassadim, são atos de bondade. 3 pilares: Torá, Avodá e Gemilut Chassadim. Uma vez eu escutei uma pergunta, por que são 3 pilares e não 4? Olhem que bomba. Olhem que legal como a gente escuta a mesma Mishnah e talvez nunca tenha pensado nisso. Tem cada vez uma coisa nova. A cadeira que todos vocês estão sentados tem quantos pés? Mexam ou olhem para baixo? 4. Então, se o mundo está sustentado em alguma coisa, teria que estar sustentado, bem sustentado, em 3 pilares. Por que em 4? Por que está em 3? Torá, Avodá e Gemilut Chassadim. Deve estar em 4. Igual uma cadeira, igual uma mesa. A resposta é, queridos, que quando você tem uma cadeira de 4 pés, o que acontece com ela? Ela é boa, mas se tirar um pé, dá para se virar com os outros 3. Se você tem uma cadeira, por exemplo, de 3 pés, olhem que espetacular, e você tira um pé, ralas, caiu. Então a Hashem está falando para a gente que os 3 pilares são indispensáveis, a ponto de se tirar um, não aguenta. Agora o Maharal de Praga faz uma observação, e daqui por diante eu queria continuar caminhando com vocês. Ele fala o seguinte: Torá, estudo da Torá. Avodá, que hoje em dia são as tefilot, as rezas. E Gemilut Chassadim são os 3 pilares, bondade. Quando eu faço chesed com o próximo. Quando eu faço Avodá, que é tefilá, eu faço com Hashem. E ele fala, Torá, se eu já tenho dentro dos 3 ingredientes, eu com o próximo, bondade, eu com Hashem tefilá, Torá eu comigo mesmo. Assim diz o Maharal de Praga. Bencha leben atzmecha, você consigo. Assim que está escrito, eu acho que dentro desse Maharal, mesmo que ele não falou isso, eu acho que tem uma pérola gigante que vai dar o norte do shir de hoje Bezrat Hashem. Pessoal, os Chachamim vieram ensinar para a gente algo muito, muito, muito poderoso. É o seguinte: a gente conhece a história antiga, mas vou falar para vocês uma mensagem nova dessa história. Acompanhem comigo. Vamos dar um passo adiante. Todo mundo ouviu falar de Eliezer. Eliezer era o escravo de Abraão, mas não era só escravo, pessoal. Ele era, vamos falar em português, mão direita de Abraão Avinu. Eliezer era o mão direita. Ele era o ajudante mor de Abraão Avinu. Abraão Avinu confiava todas as posses dele na mão de Eliezer. Show. Agora, o que ele foi fazer, Eliezer, no momento? Procurar uma mulher para o filho de Abraão Avinu. Ele era o ajudante mor de Abraão Avinu. Vou procurar uma esposa para o filho do meu patrão, chamada Rivka, né? Beleza, foi procurar, só que não sabia ainda quem era a esposa. Todo mundo conhece a história. Quem vai ser a mulher que vai fazer parte desse povo, que vai fazer história para o resto da humanidade? Qualquer jornal que você abrir no mundo,
mesmo que o povo judeu ele é muito menos do que 1% da nação mundial, vai ter algum artigo, alguma coisa sobre os Yehudim. Quem vai ser a mãe? Esperemos que bom, né? Quem vai ser a matriarca, a mãe de todas essas pessoas que vão vir também no século 21? Beleza. Chega lá, ele começa a procurar. Pessoal, Avram Avinu, se vocês procurarem na Torá, e eu procurei, ele fez cláusulas muito, muito, muito pequenas. Pouquíssima coisa. Não tinha nem aquele asterisco embaixo da propaganda. Avram Avinu falou para o servo dele, por favor, eu vou te pedir uma ou duas coisas só. Vai para minha terra natal, vai para Haran, vai para Ur Kasdim, pega uma mulher de lá para poder casar com meu filho Yitzhak. That's it, só isso. Só isso. E se isso não der certo, eu ainda vou te dar uma segunda opção. Que Avram Avinu foi muito, 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 com todo respeito, light na solicitação do que ele queria para casar com o filho dele, Yitzhak. Beleza. Eliezer chega lá e fala, poxa vida, não tem muita coisa que eu posso fazer aqui. Tem poucas dicas, mas eu vou tentar. A primeira coisa que ele fez ele acionou o telefone dele. Para quem ele ligou, Eliezer? Para Kadosh Baruch Hu. Pegou o celular dele, falou com Hashem, falou, Kadosh Baruch Hu, me ajuda. Eu tenho uma missão gigante aqui. Quem vai ser a mulher vai cuidar do futuro da minha nação, de Bnei Israel. O que eu faço? Falou, por favor, Hashem, talvez esse é o sinal. Eu quero uma mulher que vai fazer bondade, todo mundo conhece a história. Essa mulher que fizer chesed, se aparecer uma mulher assim, isso é um sinal, Mina Shamayim, que essa é a mulher que eu quero para o meu povo, que você quer para o seu povo. Show! De repente, ele chega lá, dito e feito. Ele fala isso, e Eliezer chega com um camelo, 2 camelos, alguns camelos. A gente sabe que o camelo bebe alguns tempo, um monte ele bebe, depois fica dias e dias sem beber. Ele tem um estoque de verdade de beber. Então, ele falou, olha, ele falou, me dá um pouquinho de água, e ela deu, falou, vou dar para você, vou dar para os seus camelos, sozinha ela fez tudo isso. Tá bom? De repente, atenção pessoal, o que Eliezer fez no mesmo momento? Uau! Eu cheguei lá, pedi, não deu nem tempo de terminar a frase, a ligação para Hashem, o que aconteceu? Já apareceu. Isso é muito Mina Shamayim. Então Eliezer falou só um segundinho, ele abriu a sacolinha dele de joias, ele abriu, foi lá no shopping, que Avram Avinu tinha comprado algumas joias, ele falou para dar para a futura noiva. Eliezer de imediato deu essas joias para quem? Para Rivka. Ele falou, essa certeza vai ser a noiva de Yitzhak, filho do meu patrão. Show? Agora, logo depois disso, acompanhe essa ordem dos fatores, o que ele falou? Logo depois disso, o que ele falou? Ele falou o seguinte, só deixa eu fazer uma pergunta, de que família você é? Eu quero confirmar que você é da família do meu patrão, porque meu patrão pediu uma coisa, vai para minha casa, para minha nacionalidade, pegar uma esposa. Foi a única coisa que ele pediu. Ele falou, olha, eu sou da família de Avram Avinu. Quando Eliezer escutou isso, eu falei, eu tenho certeza absoluta que essa é a mulher correta. Tá bom. Então, de novo, ele viu, pediu para Hashem, deu as joias e, por último, ele perguntou de que família que ela vem. Se a gente olhar no Humash, a gente vê a ordem exatamente oposta quando a história continua. Olha que espetacular. Eliezer chega na casa de Rivka, porque Rivka quer apresentar esse homem para os pais dela. Obrigado. Aí ele fala, os pais perguntam, Betuel e Lavan perguntam, quem que é esse homem aí? Ele fala, olha, ele me deu joias, opa, te deu joias? Opa. Ele mandou avaliar, viu que era, falou, traz ele aqui, vamos conhecer melhor ele. Eliezer veio com todas as posses de Avram Avinu, então viram que era um homem muito rico, se interessaram bastante. E aí, primeira pergunta, eles falam, o que você veio fazer aqui? Então Eliezer fala, olha, eu não vou comer nada, eu não vou beber nada, eu primeiro vou contar a minha história. Então Eliezer chega e conta a história do que aconteceu para Lavan e Betuel, sogro, pai, melhor dizendo, e irmão de Rivka. Ele fala, olha, eu cheguei no poço, ela veio me dar água, eu perguntei para ela de que família que ela era, ela me falou que era da família de Avram Avinu. Uau, quando eu vi isso, de imediato eu tirei a mão do meu bolso e entreguei as joias para ela. Rashi fica assombrado com isso. Mas fala, como assim?
A ordem da história é que Rivka primeiro recebeu as joias de Eliezer e depois Eliezer perguntou para ela de que família você vem. E quando Eliezer chega na casa do pai de Rivka, ele fala, não, eu primeiro perguntei para ela de que família ela era, para ter certeza que ela era a família certa, e só depois que eu dei as joias para ela. Então, acho que fica assustado. Qual foi a ordem correta dos acontecimentos? Porque aconteceu de uma forma, e Eliezer, quando foi contar para Lavan e Betuel, irmão e pai de Rivka, ele contou na ordem inversa. Pessoal, olhem o que o Rashi fala. Sheloit pesu bedvarav. Para ninguém pegar Eliezer e começar a questionar ele. Por quê? Veomru, como que você deu joias para ela, meu querido? Você foi lá e deu não sei quantos $1.000 de joias para ela, sem saber quem era ela. Você é um cara responsável. Então Eliezer mudou a ordem e falou, primeiro eu perguntei se ela era da família de Abraão, depois que eu constatei isso, só depois eu dei as joias para ela. Mas de fato o que ele fez primeiro? Ele primeiro deu as joias e depois perguntou. Legal, bonitinho o Humash. Quando a Morá me ensinou isso, no first grade, 6 anos de idade, 7, 10. Passado agora alguns anos a mais, não vou revelar a idade de ninguém porque a minha está junto, pessoal, não faz sentido nenhum. Olhem que interessante. Eliezer teve que mudar a ordem porque senão Lavan ia falar, você está mentindo. Betuel ia falar, você está mentindo. É impossível que você deu joias para ela sem perguntar de que família que ela era. Como é que você deu? Você nem sabia se ela era a família de Avraham Avinu. Foi a única coisa que ele pediu para escolher a esposa. Pessoal, prestem atenção. Eliezer, quando contou para Lavan e Betuel a história, ele falou, vocês não sabem o que aconteceu? Eu saí da casa do meu patrão hoje e eu cheguei hoje no poço. Como assim? Saiu hoje, chegou hoje? Nem de carro não é tão rápido. Teve um milagre para mim chegar aqui. Isso é chamado em hebraico Kfitzat Aderech. Hashem fez um milagre. De repente, eu fiz um pedido para Hashem que a mulher que dê água para mim e para os meus camelos seja a mulher que Hashem quer para o filho de Avraham, meu patrão. De imediato aparece uma mulher e faz o quê? Vem trazer água para ele e para o camelo. Tudo isso Eliezer contou para quem? Para Lavan. Pessoal, depois de acontecerem 2 milagres desses, por que Eliezer ficou com medo de falar para Lavan e Betuel que ele primeiro deu as joias e só depois perguntou de quem ela era a família? Fala, já aconteceu 2 milagres, já é prova que era mulher, essa é a mulher. Então ele teve que inverter a ordem, falou, não, primeiro eu perguntei quem ela era para certificar que essa mulher é certa, depois eu dei as posses do meu patrão, grande parte dela em joias, para a futura noiva de Yitzhak. Por que Lavan não ia acreditar nesse fato? Já teve 2 milagres. É óbvio que essa é a mulher. Não precisava nem perguntar de que família ela era. É óbvio. Por que Lavan ficou... Por que Eliezer, melhor dizendo, ficou com medo de contar isso para Lavan e Betuel? Ele teve que inverter a ordem e falar que ele primeiro perguntou quem era ela e depois ele deu. Pessoal, olhem que bomba. Eu acho que a resposta é essa. Al-Shloshat Varim Olam Omed. Eu acho que isso que a Mishnah está falando para a gente. Tem 3 coisas que são os pilares do mundo. Um deles é Torá. E o Maral de Praga fala que Torá é entre a pessoa com ele próprio. Chesed é eu com o próximo e Tfilá é eu com Hashem. Quer dizer, eu comigo mesmo. Olhem que bomba. Lavan, a gente sabe Betuel também, Lavan era o maior trapaceiro que tinha na história do mundo. Torá conta isso pra gente. A gente costuma dizer aqui no nosso shiur sempre que Lavan de branco só tinha o nome dele. Era o maior trapaceiro da história, o maior pilantra da história. Eliezer falou para si mesmo o seguinte, olha que bomba. Tá certo que eu vi um milagre de chegar rápido. Tá certo que eu pedi e logo veio essa moça que deu água para mim e para os camelos, que é algo surpreendente. Isso para mim é surpreendente. Mas eu vou falar com quem? Com Lavan e Betuel. Com pessoas que são desonestas e trapaceiras, as pessoas tendem a ver a história e escutar da forma que elas são. Então ele nunca vai acreditar em mim. Como você vai colocar a mão no bolso para dar joias para alguém sem ter 100% de certeza? Você vai confiar em Deus? Como assim? Por isso que Eliezer primeiro precisou falar o quê? Eu perguntei de que família que ela era.
Depois que eu me certifiquei disso, aí eu dei. Mas já tinham 2 milagres acontecidos, por que Lavan não ia acreditar nisso? Porque Eliezer teve que mudar a ordem dos fatos quando ele contou. Disse Rashi, porque eles não iam acreditar em Eliezer. Porque uma pessoa escuta a história, meus queridos, da forma que ela é. Bomba de lição. Já que Lavan não era uma pessoa de confiança, Lavan nunca ia imaginar que um ser humano ia confiar no outro. Então deve ser que primeiro você viu um milagre, você teve outro milagre, você perguntou quem era, CPF, Serasa, puxou quantos processos tinha, garantiu o teste de DNA, depois você fez tudo isso, aí sim eu consigo acreditar que você deu as joias para Rivka. E obviamente que depois a gente sabe, Mabruk, Sivan Tov, Mazal Tov, os dois casaram. Eu aprendi dessa pequena história que todo mundo já conhecia, mas eu nunca tinha visto assim, é que a pessoa enxerga as coisas não conforme elas são, conforme as coisas são, porque as coisas não são de uma forma, conforme nós somos. Como nós somos. Da forma que nós somos, assim a gente enxerga. Eu vou me explicar. Eu vou me explicar. Uma pessoa que tem uma visão show, baseada nos valores da Torá, ela vai ver isso de uma forma muito mais objetiva e verdadeira, porque são os valores da Torá. Uma pessoa que não tem valores da Torá, infelizmente, vai enxergar o mundo da forma que ele é. Isso que a gente acabou de falar, que está na Torá já faz 3.200 anos atrás, relativamente, isso é recente na psicologia. Como chama isso na psicologia? Rufem os tambores. Projeção. É isso aí. Nós projetamos a nossa forma de ver o mundo nos outros. É assim. Como é que Eliezer vai dar uma diamante sem ter certeza? Se eu sou um pilantra, não existe confiança. Eliezer teve que mudar a história. Na verdade, tem gente que não atribui isso a esse psicólogo. Tem gente que fala que ele aprendeu de técnicas anteriores, mas Biazitmei, da forma que for. Em 1921, tem um psicólogo chamado Rorschach, como fala? Rocha. Mas é mais chique, eles falam mais chique, né? Rocha é meio brega, tá bom. Mas, pessoal, prestem atenção. Em 1921, o que ele fez? Alguns, mais uma vez, atribuem esse teste a que ele tem aprendido de pessoas anteriores. Mas, anyways, tá bom? O que aconteceu? Esse psicólogo, ele fez uma coisa espetacular. Ele fez um monte de pontos numa folha, como se fosse, assim, pontos um pouco mais grossos, e ele começou a perguntar para as pessoas: o que vocês veem nessa imagem? Era uma imagem completamente abstrata. E ele percebeu que cada pessoa via uma coisa diferente na imagem. Até aí, não é tanta chokhmah. Mas o que ele percebeu de bomba é o quê? Que a pessoa, o que ela via na imagem era porque era um reflexo do que ela era. Porque era uma imagem muito abstrata, com pontos bem gorduchos, um do lado do outro. E um via um cachorro, outro via... Então, cada pessoa via alguma coisa na imagem. O que quer dizer isso? A pessoa via na imagem o que ela era, o reflexo, uma projeção do que ela era. Que foi o que Eliezer, que foi talvez o primeiro psicólogo que deveriam falar, ele chamou, percebeu. Porque ele falou: eu sei que Lavan é assim, ele vai projetar a história assim, eu não tenho como contar que tive confiança em alguém. Para Lavan, que a palavra confiança em Lavan não existe. Eu lembrei, depois que eu vi isso, de uma folha que uma vez eu li no Aleishur, faz muito tempo atrás. Rav Wolbe diz para a gente que numa situação pejorativa que acontece com alguém, tem duas formas de ver isso. Por exemplo, o indivíduo está lá se comportando de uma forma não legal conforme o grupo dele. Tem duas ações simetricamente opostas. Uma é falar xanará do cara. Quem sabe que é grave demais, todo mundo sabe. Qual é o outro lado da moeda? O que eu posso fazer? Ajudar o cara, explicar para ele: Habibi, se você se comportar assim, você vai perder os amigos, ou não vai ser legal, ou você vai se destacar para o mal. Então isso que Rav Wolbe fala. Agora, eu fiquei pensando comigo mesmo, e a resposta agora está clara: por que algumas pessoas veem uma oportunidade de chesed numa situação dessa, enquanto que outras possivelmente veem oportunidades de lashon hará numa situação dessa?
É o mesmo ato de Zravou, a pessoa pode ver assim o assado. Ele não diz por quê, mas acho que hoje o shiur está claríssimo. Se eu sou uma pessoa que eu procuro Hesed, quando eu vejo alguém entrando em apuros com amigos, ou qualquer outra situação, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar ele. Se eu sou uma pessoa que eu estou pensando sempre em como pegar e dar uma alfinetada no outro, só espera ela vir com o mesmo sapato 2 vezes que eu vou acionar todos os grupos de WhatsApp do CNIS. Como ela usou os 2 vezes no mesmo semestre, o mesmo sapato. Se é que fosse algo grave. Mas, de novo, desravou o Hesed do Lashon Hara. O que a gente está falando hoje a mais, talvez, isso depende de quê? Do foco que vê as coisas. Nós não vemos com os olhos, queridos, a gente enxerga com o cérebro também. O que a gente vê com os olhos é uma coisa, o cérebro processa de outra forma. E o processamento de dados do cérebro, chamado projeção, vamos chamar assim, depende de como nós somos. Quer ver? O nosso shiur também é cultura. Fiquei tão curioso, falei assim, olha, se isso funciona emocionalmente, racionalmente, como funciona isso também cerebralmente? Nos 5 sentidos, mais precisamente no sentido de visão. Então fui estudar um pouquinho como funciona, obviamente de uma forma bem resumida, e o pouco que eu sei, em poucos instantes, falar para vocês. Pessoal, olhem só que fenomenal como funciona a visão do ser humano. O olho do ser humano é espetacular. Não sei como alguém diz que tem que provar que Hashem criou o mundo. Como é que tem que provar que Hashem não criou o mundo? Pessoal, olhem como funciona o olho do ser humano. O olho enxerga pontos de luz. Tudo que a gente está vendo agora está decodificando, mas inicialmente os olhos enxergam pontos de luz. Esses esses pontos de luz, melhor dizendo, passam pela córnea, que é externa, até chegar à parte íntima dos olhos, atravessa, chegando até, chamadas células fotorreceptoras, lá atrás dos olhos. Tem uma reação química que transforma isso que nós estamos vendo, o quê? Esses pontos de luz, em impulsos nervosos para o cérebro, e outro lugar do cérebro fala, olha, você já viu antes uma pessoa, então isso é similar a uma pessoa, deve ser que também é uma pessoa. Você já viu um gol antes, isso também é um gol, você está a tal distância do gol, então, portanto, chute a bola para o gol a tal intensidade. Quem é perna de pau, não é porque o cérebro não funcionou direito, é porque a perna não chutou direito, tá bom? Agora, olhem que espetacular. O cérebro vê pontos de luz, transforma em impulsos nervosos e depois processa para alguma imagem que a gente vê. Exatamente a mesma coisa. O que nós vemos são impulsos de luz. O que o cérebro interpreta é outra coisa. Nós temos, falando de acordo com a percepção da Torá, parte nessa interpretação do cérebro. Agora que meu cérebro já interpretou que é uma pessoa, é uma oportunidade de Lashon Hara, por exemplo, ou uma oportunidade de mitzvah. Como eu enxergo cada situação, independente do exemplo, depende de como nós somos. A gente vê o que a gente está preparado para ver. Isso que eu acho que o Maral falou, que Torá é entre a pessoa e ele próprio. O que quer dizer eu próprio? Quando eu me redefino de uma forma mais top, eu acabo vendo o mundo inteiro de uma forma diferente. Se eu cresço, pessoal, quem está crescendo? Se eu dou tzedakah, eu fiz uma mitzvah, kolakavod, gigante. Agora, se eu estudo Torá e eu cresço, eu não estou vendo uma mitzvah diferente, eu estou vendo o mundo inteiro de forma diferente. Aquelas imagens que eu vi que meu cérebro transformou em impulsos e enxergou alguma coisa, parte do meu emocional está relacionado a isso, e eu começo a enxergar de forma diferente. Eu posso ensinar o meu cérebro a enxergar as coisas, educar meu cérebro de ver de forma correta. A Torá é a maior definição do mundo do que é correto. Isso a gente tem que lembrar para sempre. A primeira Mishnah de Pirkei Avot, famosíssima também, Moshe Kibel Torah Sinai. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá do Har Sinai and so on. Pirkei Avot não é a primeira das Mishnayot do Shas, do Talmud. Está no meio, mais ou menos. Sim? Então, o Rav Ovadia mi Bartenura, o sobrenome dele não é Bartenura. Bartenura é um lugar na Itália, tá bom? Rav Ovadia veio de Bartenura. Rav Ovadia, um dos comentaristas em todas as Mishnayot, mas em Pirkei Avot também, ele faz uma pergunta, o único que faz essa pergunta, mas bomba. Ele fala o seguinte,
Habibi, quando você vai escrever um livro, a introdução do autor ou uma sinopse do livro, onde você escreve isso? No começo do livro, na orelhinha, no meio ou na página 173? No começo. Pergunta ao Vaden Bartenura, Menuel Lauen, que Hashem chegou agora em Pirkei Avot, no meio do Shas, fez uma... preciso te falar uma coisa. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá do Har Sinai. Eu pensei que Moshe Rabbeinu recebeu a Torá da vovozinha, do chapeuzinho vermelho. Eu não estou entendendo, diz o Vaden Bartenura. Que tipo de observação é essa no meio do Shas? Moshe Kibel Torá me Sinai. Sério? Eu pensei que foi o editor do New York Times que mandou para Moshe Rabbeinu. É óbvio. E se você acha que é importante escrever isso, Moshe Rabbeinu, escrevesse isso na primeira Mishnah do Shas inteiro, que é Masechet Brachot. A mesma Torá que a gente já leu 1000 vezes, perguntas novas. É incrível como a Torá é eterna e profunda. Diz o Vaden Bartenura o seguinte, lição para carregar na carteira para o resto da vida. É o seguinte, todas as outras Mishnayot, eu não preciso falar que foi Moshe Rabbeinu que recebeu do Har Sinai de Hashem. Porque, na verdade, de onde Moshe Rabbeinu vai falar de Shaharit, Min Harvit, Kashrut, Shabbat, Nidá, óbvio que veio de Moshe Rabbeinu. Agora, Pirkei Avot fala de valores. Quando se fala de valores, podia eu muito bem pensar que o quê? Foi uma instituição de quem? Monsieur Pierre. Ele veio, Monsieur Pierre de la France. Ou talvez foi algum grande Rav da France também. No caso, com todo respeito, sem comparação, Urashi. Esse Moshe Rabbeinu, presta atenção. Inclusive Pirkei Avot, que fala de valores, para a gente dar um upgrade na nossa visão do mundo, na nossa percepção do mundo. Isso foi dado do Har Sinai, assim diz Rav Vaden Bartenura. Agora, por que isso é tão bomba? Eu tive uma vez pensando, e olhem que espetacular. Hoje nos Estados Unidos, se a gente for ver, alguns estados é proibido fazer aborto, outros é parve e outros é mitzvah de oraita fazer aborto, de acordo com a Constituição americana, não de acordo com a Torá, obviamente, tá? E se a gente for pegar na história, houveram momentos que era proibido, era crime, tem outros momentos que pode, outros momentos que deve. Então, não situações, momentos da história. Aborto é bom ou é ruim? Se é bom, sempre é ruim. Se é bom, desculpa, então sempre deve permitir, em tal caso. Se é ruim, sempre deve proibir em tal caso e acabou. Como é que muda tanto? Isso que Pirkei Avot está falando para a gente. Moshe Kibel Torá me Sinai. De acordo com a Torá, os valores, por exemplo, o aborto, nunca mudaram e nunca vão mudar. Nessa situação não pode, nessa situação pode, em todas as situações tem que perguntar, que não aconteça com ninguém. Moshe Kibel Torá me Sinai quer dizer que os valores da Torá são eternos e nunca mudaram e nunca vão mudar, independente aonde eu moro, em que século e em que lugar. Então, por isso que Torá é entre eu e eu próprio, quando eu defino meus valores conforme o valor da Torá, que é a maior verdade do mundo, é a única verdade, pessoal, eu estou vendo o mundo inteiro de forma diferente. Acho que eu entendi agora uma frase que a Gemara fala, que talvez a gente já tinha conhecido, se não conheçam agora, está escrito, Kola posel, bemomó posel. Toda pessoa que fala mal do outro, ele está falando mal do outro no que ele é ruim. Eu acho que é isso que a Gemara está falando mesmo. Cada pessoa se enxerga no outro, ele faz uma projeção dele no outro, então Kola posel, bemomó pasur. Quer ver? A gente enxerga o mundo conforme as nossas lentes. Vou dar uma prova para vocês. Vamos dizer que tem um cara que ele a gente não sabe sorrir para o outro, é um cara mais durão assim. Vem alguém sorrir para ele. Falei, Habibi, como vai? O que já vem na cabeça dele de imediato? O que ele quer de mim? Isso é chamado projeção. Porque eu nunca sorriria para ninguém by chance. Então, se ele está sorrindo para mim, Bdoshi, ele quer alguma coisa. Né? Não é assim? É assim, ele quer alguma coisa. É que não podia falar, minha esposa não vai ouvir agora. Se minha esposa ou eu sorriu para ela, sorri para mim, quem já pensa? E lá vem coisa. Tá, manda, deixa eu me dar. O que você quer? Quanto? Agora, se eu nunca sorrio para ninguém e alguém sorri para mim, quem já fala? Que ele quer de mim. Agora, se eu sou uma pessoa que sei sorrir para os outros, é normal para mim sorrir. Então, quando alguém sorri para mim, eu falo, não é nada mais do que o normal. O que ele quer de você? Normal, não sei. Quando eu sorrio para os outros, eu não quero nada, porque ele não pode sorrir para mim também. Kola posel, bebom posel. Quer dizer isso, toda pessoa enxerga os outros na lente de visão dele, do cérebro dele. Olhem só que curioso, pessoal.
Um passo adiante. Em Parashat Miketz, a Torá conta a história de Yosef e de todos os irmãos dele, as 12 tribos, né? Todo mundo já conhece a história, que ele foi vendido, daí por diante. Agora, prestem atenção. De repente, passados alguns anos, os irmãos vão para o Egito comprar comida e eles se deparam com uma pessoa que era quem? Yosef. Mas ninguém sabia que era Yosef. Os irmãos nunca reconheceram Yosef. Podemos fazer uma pergunta hoje? Podemos? Podemos. Yosef saiu do Egito, a última vez que ele viu os irmãos, com quantos anos? 17 anos. Ele não tinha um mês de idade, que todo bebê tem cara né? Tudo igual. Né? Ele tá cabuçando, parece com o pai, parece com a mãe, parece com o bebê. Tá bom? Agora presta atenção. Yosef tinha 17 anos. Aí Urashi faz a pergunta, e muitos comentaristas quebram a cabeça para falar como é que é possível que nenhum irmão reconheceu Yosef? Eles voltaram, falaram com Yosef algumas vezes. Nenhum irmão percebeu Yosef. Alguns comentaristas falam que Yosef estava com o chapéu assim abaixado, estava de tipo tarboshet. E ninguém conseguiu perceber que era Yosef, estava de túnica. Não está escrito isso no Chumash. Outros personagens falam que não. Urashi, por exemplo, fala que não, porque Yosef saiu do Egito, ele ainda não tinha barba. 17 anos que já dá para... Tudo bem, Urashi falou, deve ser que ele não tinha tanta barba, alguma coisa assim, se Urashi falou, está falado, obviamente. E agora ele está de barba, então não reconheceram. Só prestem atenção. O único problema que tem aqui, que Chachamim contam para a gente que Yaakov e Yosef eram como irmãos gêmeos fisicamente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Yaakov tinha barba ou não tinha? Tinha. Então, quando eles viram Yosef sem barba, era igual o irmão gêmeo com barba. Quem era o irmão gêmeo no caso? O pai deles, Yaakov. Como é possível que nenhum irmão percebeu e nem cogitou que era Yosef? Não é Mina Shamayim, pessoal. Tudo é Mina Shamayim, mas eu queria contar para vocês o que eu acho que é a resposta. Não rolou nenhum flash assim. Uau, ele parece muito com o nosso irmão. O que faz a história ficar mais azeda ainda é que os irmãos falaram na frente de Yosef. Está escrito na Torá isso. Tudo isso está acontecendo com a gente sabe o porquê. Caramba, que a gente vendeu nosso irmão. A gente sabe que a gente errou. E ele estava lá na frente. Não apareceu nenhum flash assim, talvez. Puxa vida, olha a orelhinha dele, igualzinha de Yosef. O topete. Alguma coisa, nada reconheceram. Pessoal, vou contar mais um fato para vocês, que aí vai ficar ruim mesmo. Shimon foi pego de refém no momento. Você falou, vai todo mundo dar comida numa condição, vocês vão deixar Shimon aqui no palácio. Aí o Shimon falou, brother, nós é Corinthians, vem me pegar aqui. Shimon era muito forte. E você falou para os guardas, Faddal. Vieram os guardas pegar e você, um a um, derrubou os guardas. Shimon derrubou os guardas, obrigado. Até que Yosef mandou o filho dele, Menashe, e Menashe segurou Shimon. Assim falou o Midrash, aí os guardas algemaram ele e prenderam Shimon como refém. Quando Shimon viu isso, ele falou, uau, esse homem que me segurou tem que ser da minha família, porque para ser tão forte assim, tem que ser descendente do meu pai Yaakov. Mas ninguém nunca percebeu que era família dele. Se é da família dele, deve ser que ele era filho de Yosef, então Yosef era família de Shimon. Como que eles nunca perceberam? E mais uma informação. Quando Yosef recebeu os irmãos, ele sentou eles na mesa oval de Washington, lá no Egito, e está escrito que ele sentou cada um na ordem de nascimento e junto com a família dele, porque a gente sabe que eles tinham um pai mais 4 mães. Ele sentou cada um dos irmãos com a mãe dele. Como é que é possível que era parecido? Shimon falou, ele deve ser da nossa família. Yosef sentou cada um sem perguntar nada. Como é que ninguém percebeu? É hoje o shiur. É hoje só. É isso aí. Projeção funciona para o negativo também, eu acho. Acho que essa é a resposta. Não foi Mina Shamayim aqui. Não, Deus me livre, tudo é Mina Shamayim. Aqui é o seguinte, os irmãos falaram, é impossível que Yosef está vivo. É impossível. Ainda vivo e ser CEO do Egito, é impossível. Então, tudo que eles viram, se fosse a mesma impressão digital, o que eles iam falar? Não pode ser. Isso é chamado rejeição. É projeção no negativo. É rejeição.
Porque não vai ser. Não vai ser. Quer ver? Tá, e no Egito. E eu não moro mais no Egito. Não é mais egípcio. Tá bom, mas ainda assim. Massim Shebechol Yom. Nosso amigo vai lá. Hoje em dia eu sei que está demodé fumar. Mas é um exemplo clássico. O cara vai lá, ele vê na caixa de cigarro lá, fumar faz mal à saúde. Tem uma pessoa, infelizmente, sem braço, sem pé. Já viram as fotos que tem na caixa de cigarro? Se vê aquilo, não dorme. É filme de terror. Não dorme, é horrível aquelas fotos. Como a pessoa vai lá depois e fuma um cigarro? O que ele fala para si mesmo? Comigo não vai acontecer. Isso é projeção ao contrário. Quando eu vejo a situação, eu vejo do jeito que eu sou. Quando eu não quero ver alguma coisa, nem que vier pintado com as unhas, o elefante vier pintado com unha rosa, eu vou falar que a unha dele está amarela. Porque eu não estou vendo rosa. Porque se eu não quero ver rosa, nada vai me fazer ver o elefante com unha rosa pintado de rosa. Nós vemos no lado positivo, no lado negativo, que nós estamos prontos para ver. Eu fiquei pensando muito nessa fase final, exemplos práticos disso para mim mesmo, e eu vou compartilhar, vocês escutam porque eu vou falar. É o seguinte, a Gemara fala em Brachot, e eu acho que esse é o que a Gemara talvez deep down quis dizer para a gente. Quando um bom visitante, ele vai na casa de alguém, o que ele fala? Tá muito bom. Obrigado. Não, todo mundo fala obrigado, isso é mínimo de educação. Um cara bom, um cara gentleman, homem ou mulher, ele vai na casa de alguém, comeu, bebeu, cama, mesa e banho, balacho, não pagou nada. O que ele fala para a pessoa? Me convida de novo, tá fora? É isso que ele fala para a pessoa? Quanta coisa você fez por mim? Incrível, a cama estava arrumada do jeito que eu queria, você caprichou, olha, eu gosto de coisat, você fez, eu gosto de gefilte fish, você fez, tinha herring, tinha kibber, tinha tudo do bom e melhor. Normalmente você não deve fazer isso, você fez para mim. Aí a Gemara fala, e o que um oreach mal faz? Um visitante mau. O que o cara fez? Já tinha chunto lá, ele botou mais água, batata ele colocou, a empregada não vai comer minha batata, sobrou para mim. Tá, ficou. O que ele fez para mim? Não fez nada. Gefilte fish, vai fazer gefilte fish para mim? Eu nunca comi gefilte fish. Ele fez, ele me passou. Pessoal, é a mesma refeição. É a mesma refeição. Um visitante falou na mesma refeição, Abu Sakana Shibjanin, nota 10, 6 estrelas, Dubai para você. E o outro falou o quê? Sobrou do Bar Mitzvah. Deve ser que vai vir Pesach. Agora ele está fazendo esquilar no freezer. Está liquidando a geladeira. Olhem que bomba! O que o Maná está falando para a gente? Que conforme eu sou, eu enxergo os outros. Se eu faria isso para alguém, eu acho que é isso que o Maná está falando para a gente. Se eu faria isso para alguém, então eu falo, ele é capaz de ter feito para mim. Agora, se eu nunca teria feito isso para ninguém, eu nunca vou imaginar que ele fez. Eu falo, você deve ter colocado um pouco mais de água, sobrou no tchum, você tirou a água da Guaraná e botou no tchum do boco para fazer volume lá, e enganou lá, cortou o bife em mais pedaços, engana que eu gosto. É a mesma comida. O Maná fala que um bom visitante fala assim, que um bom visitante fala assado. É a mesma comida, depende de como a pessoa é. Então aí se perde a possibilidade de criticar. Boa. Graças a Deus se perde muito a possibilidade de criticar. Baruch Hashem. Esse é um dos ganhos espetaculares. Falou? Se, poxa vida, eu não vou nem conseguir criticar. Vai ter que procurar outra a fazer. Não ele. A ideia que ele falou. Nós somos Rav Victor Miller falou quando veio essa Gemara, esse ponto que eu vou adicionar para vocês, nós somos visitas de Hashem nesse mundo, não só quando a gente vai comer na casa de alguém, a Gemara está falando para nós também, somos visitas de Hashem nesse mundo. Olhem que bomba, o que um visitante bom fala? Que mundo espetacular. O que dá para mim melhorar, eu vou participar, o que dá para mim ajudar a melhorar, também vou melhorar, e vou participar. O que um visitante ruim faz? O seguinte... Morar no Brasil é uma tragédia. Os bandidos moram na rua. A gente paga IPTU, ICMS, COFINS, Charruarins, IBITINs. Segurança e a gente está preso dentro da jaula. Agora, pessoal, prestem atenção. Esse mesmo pai ou mãe fala, chega em casa e fala, você não sabe, lista de Terrilim, Tzadeket, né? Você não sabe, tal pessoa está com uma doença. O outro está com reumatismo, o outro está com batatismo, o outro está com altruísmo. É bom. Pessoal, o filho chega em casa outro dia com dor na unha.
Ele liga para a imã da escola. O que aconteceu? Eu estou com dor, não sei. O que é isso? Não sei, deve ser reumatismo. É o que ele escuta o dia inteiro. Porque se ele escuta que está fazendo telim para o reumatismo, para o não sei o que laísmo, para o autismo, o filho liga desesperado. Está com um pouquinho de cabelo encravado, ele está. Imã! Vamos usar o seguro de saúde, por quê? Deve ser que eu estou com algum ismo. Isso chama projeção. Quem cria a projeção da visão das crianças no mundo? Nós criamos. É espetacular, a gente cria isso. Agora, uma mãe que fala para o filho, tudo bem, me liga quando você chegar, ou deixa eu ir uma vez, 2 vezes com você por esse caminho para te mostrar o caminho. O filho, quando estiver andando e passar alguém do lado dele, ele não vai começar a olhar assim para o lado, ligar o radar dele, não vai, ele está tranquilo. Agora, uma mãe que fala, cuidado, hein? Se alguém vier passar do teu lado e a sombra dele for 43 graus em vez de 45, pula, grita, chama atenção, vai pro meio da rua, começa a abanar o leque. A criança, quando estiver passando, pessoal, caiu uma folha em cima dele, vai começar a sair correndo da sombra. Porque nós passamos essa visão do mundo para ele. Oreach Tov Ma'omer, que mundo espetacular. Ninguém mais vai querer sair do Brasil. Nós temos que, uma vez que a gente já vive onde a gente vive, que eu acho que é espetacular, sou novo habitante daqui, nós temos, por enquanto eu sou fresh, nós temos que, o que dá para mudar, sarten alba, o que não dá para mudar, sorria. Oreach Tov Ma'omer. Se o mundo está assim hoje é porque está com consentimento de HaKadosh Baruch Hu. O que dá para mudar, muda. O que não dá para mudar, não fala Lashon Hara do mundo de Hashem. Está escrito isso. Pessoal, isso fica no processo, aqui, na massa cinzenta da pessoa, no subconsciente da pessoa. A pessoa enxerga tudo assim, o mundo assustador. Ele anda, não precisa nem ver filme de terror, ele anda na rua. A rua é todo um filme de terror. Acabou. Liga, então não escuta as notícias. Pode ser que uma solução já não escuta as notícias. Morre um no desabamento. Cai outro no caixa eletrônico, cai em cima do cara que foi assaltar o caixa eletrônico, cai em cima dele. A árvore caiu em cima de não sei quem. Tá bom. Outro dia eu vi um engenheiro, eu falei para Habibi, em vez de ser engenheiro de prédios, vai ser engenheiro de árvores aqui, em Higienópolis. Tá bom. Pessoal, a gente enxerga o mundo com as cores que nós estamos predispostos a ver. Eu quero falar alguns exemplos que eu acho que é importante. Eu pensei muito. Quando nós vemos uma mulher vestida de tzniut no calor. Não os homens não vão olhar. As mulheres. Qual que é a reação? Só eu tenho 2 reações. Coitada. Colocar o nome da lista dela no grupo de Refuah Shlema. Deve ser que ela está doente. Ou outra forma de ver a mesma situação é, cola kavod. Se para mim aqui, com a roupa chique, quanto mais chique, menos tecido tem. Está 40 graus, deve estar 80 lá dentro. E ainda grávida, 120. Processo de ebulição. Como que alguém é capaz de usar uma roupa desse nesse calor? Uau! Isso que eu chamo de louvor. A mesma situação ser vista de forma classe econômica ou first class. Quando nós vemos, queridos, um avrech, como é que a gente olha para ele? O cara que estuda a Torá, razito, coitado, aquecedor de bancos, esquenta o banco da sinagoga para não ficar frio para os outros, ou, como todo mundo está cansado de escutar, e se não está que fique agora, a maior mitzvah do mundo, que cada palavra vale, diz o Havetz Chaim, como 613 mitzvot, Talmud Torah Keneged Kulam. Cada palavra de Torá que nós falamos ou escutamos, vale 613 mitzvot. Alguém ajudou a senhora a atravessar a rua. Kol hakavod. Mas uma palavra de Talmud Torah vale 613 mitzvot. E é ele que é a gasolina do mundo. Então, quando eu vejo um balabait, uma pessoa que trabalha estudando Torá, como eu enxergo ele? Como eu enxergo ele? Mas você está fazendo mais um business, que você está estudando Torá. Tem que enxergar uma pessoa dessa como um príncipe. Eu tenho que ter ciúmes, estou falando comigo mesmo. Eu tenho inveja de você que para seu trabalho para estudar a Torá. Só estou trabalhando agora na escola Beit Yaakov. Eu me formei em volta, onde tem minyan de minchá.
Em um raio de 3 minutos tem 3 minyanim de minchá, 2h15, 2h30, com shiur antes, com shiur depois. Tem gente que senta estudar. No meio do dia, empresas gigantes. Só quando a gente olha uma pessoa dessa, tem que pedir uma brachá para uma pessoa dessa. É como eu enxergo essas pessoas. Ele faz minyan, não é porque faz minyan, é um zerruta isso aqui. Eu decido como olhar para pessoas que param no meio do dia para fazer minchá. Não é fácil. Ter um shiur kavod de Torá não é fácil. É algo monstro, é um príncipe uma pessoa dessa. Uma criança indo para um Talmud Torá, estudar a Torá. Como que a gente olha para ele? É um anjo isso. Só eu fui rezar, Shabbat eu fui alguma vez rezar Netz, um pouquinho mais cedo, e eu pensei que era um teatro, uma coisa que eu vi lá. Que ia comer, pessoal, Netz, o pessoal tem que chegar lá às 6 da manhã, chega 10 para 6, pegar 10 para 6, precisa acordar, descer de escada, ir a pé, precisa acordar às 5h30 da manhã, no horário mais tarde. Chega lá, vai começar a me dar trim, churraquir, upa, deixa o talit na mesa, sai correndo, pega a moto, atzalá. Eu fiquei olhando, eu falei, estranho, o cara chegou, foi para rezar Netz, não rezou nada, vai ter que rezar no minyan de cima, vai ficar até meio-dia esperando o minyan. Shabbat seguinte, tô lá, eu fiquei olhando. Pessoal, não foi no mesmo momento, essa vez foi 1 minuto antes do Netz, trim. Falei, deve ser que eles combinaram com a mulher da secretaria lá para ligar para eles. No terceiro Shabbat eu fiquei olhando, falei, aonde vocês vão ir agora, galera? Terminou a midá, passou a razão, eu falei, vocês não vai tocar o alarme de vocês? Então, quando nós vemos uma pessoa que acordou 5h30 da manhã no Shabbat para ir rezar Netz, e não rezou Netz porque ele foi atender alguém da Atzalá, isso é um malach, é um anjo andando nas ruas de São Paulo na madrugada. É incrível. Eu posso falar que trouxa, ele foi atender. Como assim? É um anjo, ele acordou 5h30 para rezar Netz. Vai ficar até 11h30 da manhã agora no segundo minyan. Pegar uma olê, baruch yeh. Ele vai a Olim, Veordim, o cara vai subir e descer. Das 5h30 da manhã às 11h30. Ele não rezou Netz. Não rezou Netz, mas é um malach, é um anjo andando por aí. Nós enxergamos como a gente enxerga, como faz qualquer coisa. A gente escolhe como chegar a nossa projeção. Tzedakah é a mesma coisa. Quando alguém vem pedir tzedakah para a gente, é um tema delicado, por isso que eu vou falar bem rápido, mas é importante falar. Eu olho para ele como, Deus, o que eu fiz hoje de errado, né? Pô, rezei Netz e o cara vem ainda atrás de mim, está escrito quem reza Netz não vai ser prejudicado o dia inteiro. O cara vem em cima de mim, que eu fiz de errado? Rezei para o lado errado, o tefilim da cabeça foi na mão, o que eu fiz de errado? Bom, pensem junto comigo racionalmente falando. Quando eu dou tzedakah, o que eu estou fazendo? Eu estou trocando algo finito por algo infinito. O meu dinheiro está muito bem protegido, as 7 chaves. Mabruk, que tem 14 chaves. E você tem as 14 para poder ter acesso. Então, quanto tempo dura uma sirá da pessoa? Yaret 1000 120 anos. Baden depois, acabou. Tudo que nós damos, obviamente que tem alahá, tá certo tudo isso, mas tudo que nós damos virou infinito. Tudo que está comigo... Use com saúde é algo finito. Tem que falar para o cara o quê? Obrigado pela oportunidade. Ele vai me visitar todo dia, tá bom? Mas você vai ver. Obrigado pela oportunidade, de verdade. Só quando eu vejo um shaliach, é o outro lado da moeda também. Eu posso ver 2 vezes, tem 2 formas. Né? Não preciso falar nem a palavra, né? Que chato, para ser educado. Ou, eu falar... Será que ele queria estar aqui nessa posição, rodando o mundo, deixando a esposa dele sozinho? Eu penso assim, não sei. Estou deixando a esposa dele sozinho e passando a vergonha que ele tem para falar oi para um, para o outro, e são sempre as mesmas 36 pessoas que ajudam. É chato. Dá para um pouquinho projetar como ele está se sentindo quando eu recebo ele ou não? Isso faz parte de projeção na prática. Sempre que nós damos alguma coisa, a gente está fazendo o quê, pessoal? De verdade, a gente está recebendo. Na Parashat Trumah está escrito, quando Hashem falou para dar para o Mishkan, está escrito, vai veikhu Trumah. Peguem para mim, Hashem dizendo, os presentes para ajudar a construir o Mishkan. Assim, peguem para mim, dão para mim. Da onde vem esse português? Peguem para mim, Hashem devia ter falado, deem para mim. Estava almoçando na casa do meu cunhado essa Shabbat, ele falou um chat espetacular, ele falou, está escrito Vaikhu, peguem para mim, porque todo pegar
quando a gente dá para alguém, na verdade, no fundo, a gente está fazendo o quê? Pegando para nós mesmos. Vai khuli truma. Pega para mim. O que você pega? Hashem está falando, quando você está dando, Habibi, para Hashem, você está pegando para você. Meu cunhado Rav Shlomo Lenhado falou, olha que história, pessoal, depois eu perguntei, fui verificar, ela é verdadeira. Olha que bomba. Veio um vizinho morar, não aconteceu aqui no Brasil, tá bom? Veio um vizinho morar em cima ou embaixo de alguém, ele foi lá morar, e aí cada vez, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Ele veio, cada vez ele pedia alguma coisa do vizinho de baixo e de cima. Gelo, guardanapo, tá. E cada vez ele vinha e falou, posso pegar um pouco? Posso pegar... Qualquer semelhança é mera coincidência. Posso pegar um pouco de açúcar, um pouco de sal? Perder a piada? Não, mas... Não, tá. Aí, então, cada vez ele ia pedir alguma coisa. Me traz açúcar, me traz sal. Então, 1, 2, 3 vezes, 4 semanas. O outro cara falou assim, mas quando é que ele vai devolver alguma coisa que ele pegou? Ele falou, aí depois, 5ª, 6ª, 7ª semana, foi pedir mais uma coisa. Ele falou, já entra na lojinha e pega sozinho. Habibi, você entra, você sai, modifica a dispensa, Tfadal, vem e pega. O cara falou, beleza. Ele falou, Tfadal, agora pode pegar mesmo. Então, toda semana o vizinho vinha, pegava um açúcar, um sal... E falou, tá bom, graças a Deus que eu tenho oportunidade de ter para dar para ele. O que eu vou fazer? Vou dar com alegria. Beleza? Pessoal, prestem atenção. História verdadeira. Esse vizinho, numa semana seguinte, ou momento seguinte, foi pegar lá zátar, alguma coisinha que ele precisava na dispensa do vizinho de cima. Ele vê o cara caído no chão sozinho. Ele liga para a Tzalá. A história não aconteceu no Brasil. Ele liga para a Tzalá. E o dono da casa foi salvo por 3 pacotes de açúcar, 2 pacotes de sal, 1 pacote de arroz e so on. O que ele fez? O dono da casa achou que estava dando e de fato fez uma mitzvah e deu, mas a Torá fala vai khuli truma, porque alguém que dá, ele está recebendo. É isso mesmo, é olhar para o resto com uma projeção que, uau, que sorte que eu tenho. Que sorte que eu tenho. Ser um Yehudi que tem contato com o Torá. Como que eu enxergo isso? Também depende da minha projeção. Puxa, tem momentos difíceis, é verdade, eu sei. Tá bom? Especialmente no avião, né? Sempre fala, o pessoal lá pediu comida kasher, chegou lá e tinha comida kasher. Diga-se de passagem que a esposa dele mandou 36 sanduíches, tem comida para... Ele levou comida para o avião que dura a viagem inteira, mas tudo bem. Chega lá no avião, ele abre a comida, todo mundo vem ver o que vai sair de lá, porque tem 36 celofanes, 48 alumínios, não sei o que lá, vai sair de lá de dentro, Rocky Balboa vai sair de lá de dentro. Ele abre lá, quem está lá, tem aquele omelete com uma placa, já te vi no voo 6 meses atrás, hein? Ah, bom, aquela compotinha de pêssego, aquele zeitun, né? E o que sobra no fim é aquela balinha de sobremesa que Baruch Hashem que não tem mais, tá? O sal e açúcar que você leva para casa para depois usar. É difícil, tem razão, tem momentos difíceis, mas... Ser um Yehudi que tem contato com o Torá é a coisa mais deliciosa do mundo. A gente tem que às vezes pensar e refletir, falar, uau, se eu não tivesse Torá, o que seria de mim? E vale aqui a reflexão, pessoal, de uma história que aconteceu, era muito famosa, mas não dá para passar sem contar ela para a gente terminar o shiur. Num momento, tinha que ser uma pessoa como essa, o famoso Reichman, doador, alguns bons milhões de dólares, chegou uma vez para o Rosh Yeshiva de Ponovitch, Rav Shach Zichron Libraha, e fez uma questão que só ele podia fazer, porque ele tinha essa intimidade, tinha também, sabe que ele tinha um poder, vamos falar, não sei a palavra certa, mas ele tinha intimidade para falar. O senhor Eichmann falou para o Rav Shach o seguinte, Rav, quem tem mais Olam Haba, eu ou o senhor? O Rav Shach falou, Perush Advarim, Rashi, explica a sua pergunta. Falou, olha, Rav, eu sustento algumas pessoas órfãs. Eu ajudei a casar algumas pessoas. Tem algumas yeshivot que estudam por causa de mim. Começou a mencionar. Rashach escutou. Falou, Rav, quem tem mais Olam Haba, mais mundo vindouro, eu ou você? O senhor Kol HaKavod, eu não teria coragem de falar isso para ele, mas ele falou, o senhor Kol HaKavod dá shiur para 500 pessoas no shiur grande da sua yeshiva. Tem 700 pessoas, 1000 pessoas. Eu ajudo milhares de pessoas.
quem tem mais Olam Haba? Rav Shach respondeu para ele, meu querido, com certeza você tem mais Olam Haba do que eu, você tem muito mais méritos do que eu. Então, o senhor Eichmann falou para Rav Shach, Rav, então por que o senhor não levanta trabalhar comigo? Oportunidade boa essa, hein? Está todo mundo balançando aqui, né? Por que ele não perguntou para mim? Rav Shach respondeu categoricamente para ele e falou o seguinte, por que eu não vou trabalhar com você? Porque eu quero ter Olam Hazé, esse mundo, e não Olam Haba. E Olam Hazé, com certeza, eu tenho muito mais do que você. O senhor Eichmann continuou doando para Yeshiva, eu sei que vocês querem saber, mas a mensagem que tem aqui é como eu enxergo a oportunidade de ser um Yehudi, de ter uma escola para mandar os meus filhos, de ter alguém para dar ao shur particular, antes da escola, depois da escola, cada um que faz com os filhos. Como eu enxergo isso? A oportunidade de ter 613 mitzvot que guiam minha vida, minha família, meus filhos. Como eu enxergo isso? É um peso, eu sei que tem horas difíceis, como a gente falou no avião e outros momentos, mas é um zehut, isso é um mérito, porque pessoal, por que muitas pessoas vivem? Acompanha a semana de uma pessoa normal, muitas vezes, é o quê? Come para viver ou vive para comer? Para se o cara é educado, o que ele vai responder? Come para viver. E para que você vive? Eu trabalho para chegar no fim de semana. E quando chega o fim de semana, eu estou desesperado porque vai chegar a semana seguinte de novo. Então você está vivendo para quê, meu amigo? Sei lá. Antigamente era Blockbuster, hoje em dia já Zichron Libraha, é Netflix. Minha vida é para o Netflix. Ainda bem que tem cada vez mais séries, porque na hora de parar de fazer séries, então para de bater o coração do cara, porque não tem mais razão d'être. Um Yehudi está acima disso. A maior coisa do mundo é ser um Yehudi. A projeção certa da vida do Yehudi é que zehut que eu sou um Yehudi. Disse Rav Shach, e com essa frase a gente termina de novo, pessoal. Certeza que o seu Olam Haba, seu mundo vindouro é maior do que o meu. Mas o meu Olam Hazé é esse mundo, o prazer que eu tenho aqui. Certeza que o meu é maior que o seu. Que Bezat Hashem, a gente possa ter o grande zehut de ver a nossa vida com a projeção certa. Isso é que Torá é bem entre a pessoa e ele próprio. Quando a pessoa cresce, ele vê o mundo inteiro diferente. A gente tem o zehut de ver o mundo com as cores da Torá e que a gente possa ver o mundo ultra, mega, hiper colorido. Amém, querido.